Minha sogra expôs a fé do meu marido usando o próprio anel de casamento dele, e isso deu uma repercussão espetacular. Ok, pessoal, preciso desesperadamente tirar isso do meu peito porque, honestamente, ainda estou processando o que aconteceu e sinto que estou perdendo a cabeça. Toda essa situação é tão bizarra que minha terapeuta riu durante nossa sessão na semana passada. Não de uma forma maldosa, mas no sentido de que nunca tinha ouvido nada assim, o que me fez perceber o quão louca a minha vida se tornou. Então, deixe-me apresentar o elenco desse circo completo. Primeiro, está meu marido. Vamos chamá-lo de Antoine para essa história. Antoine tem esse hábito irritante de cantarolar as mesmas 4 notas de standards de jazz por trás da respiração quando está nervoso. E ele vem fazendo isso constantemente pelos últimos 3 meses. Ele tem uma cicatriz fina correndo pela sobrancelha esquerda, de quando caiu de cara do skate aos 14 anos. E ele carrega esse chaveiro ridículo em forma de um pequeno trompete que seu colega de faculdade deu como presente de formatura de brincadeira. Antoine trabalha em marketing para uma cadeia de hotéis de luxo, o que significa que ele viaja cerca de 2 vezes por mês e fala de uma maneira excessivamente polida, até quando me pede para comprar leite. Ele é na verdade bem inteligente quando se trata de trabalho, mas não tem nenhuma inteligência emocional e a atenção dele dura como a de um peixe dourado quando o assunto não beneficia diretamente ele. Depois, a minha sogra, Esperança. Agora, Esperança é o que você poderia chamar de uma força da natureza embrulhada no corpo de uma colombiana de 68 anos. Ela fala em espanhol rapidíssimo quando está animada e troca para um inglês lento, deliberado, quando está tramando alguma coisa. Ela tem uma habilidade assustadora de lembrar de cada ofensa, de cada aniversário, de cada história embaraçosa sobre todo mundo na sua órbita. E ela usa essas informações como um mestre de xadrez movendo suas peças pelo tabuleiro. Esperança tem suprimido sua óbvia antipatia por mim durante todos esses 7 anos que estou casada com o seu precioso filho. Mas, ultimamente, essa supressão tem começado a rachar nas bordas. Ela tem esse hábito de ajustar o colar de cruz de ouro quando está prestes a dizer algo cortante. E ela tem feito muitas dessas ajustadas ultimamente. O terceiro personagem nessa confusão é alguém que vou chamar de Camila, colega de trabalho do Antoine, como descobri, parceira dele na traição pelos últimos 4 meses. Eu conheci a Camila exatamente 2 vezes em eventos da empresa. E nas 2 vezes, ela me pareceu excessivamente alegre, naquele jeito exaustivo que algumas pessoas têm. Ela tem esse hábito de tocar no braço das pessoas enquanto fala e ri um pouco alto demais de tudo, como se estivesse atuando uma empolgação que na verdade não sente de verdade. Tudo isso começou há cerca de 6 semanas, quando notei que o anel de casamento do Antoine estava deixando marcas estranhas verdes no dedo dele. Não como uma oxidação normal. Estou falando de marcas verdes bem vibrantes, quase fluorescentes, que apareciam depois que ele voltava de viagens de negócios. Quando perguntei a ele sobre isso, ele deu de ombros e falou que talvez o sabonete do hotel estivesse reagindo com metal ou algo assim. Agora, devo mencionar que esse anel não é qualquer anel. Quando o Antoine e eu ficamos noivos, Esperança insistiu, e quer dizer, insistiu com força de furacão, para que ele usasse o anel de casamento do falecido marido dela. Era uma banda vintage de ouro linda, com gravações intricadas que tinham passado por 3 gerações da família. Ela fez toda uma cerimônia para passar isso adiante, com lágrimas, orações e uma palestra sobre a honra da família que durou 45 minutos. Então, quando as marcas verdes começaram a aparecer, achei que valia a pena investigar. Levei o anel a uma loja de joias no centro, esperando que dissessem que precisava de limpeza ou repotagem ou algo simples assim. Em vez disso, o joalheiro, um italiano idoso que parece ter saído de uma pintura renascentista, examinou com sua lupa e começou a balançar a cabeça. Isso não é ouro, ele me diz com sotaque pesado. Isso é latão com banho de ouro, e a camada está desgastada em vários pontos. Alguém tem tirado e colocado esse anel com frequência, e a exposição ao cloro ou algum outro químico que acelerou o desgaste. Você consegue imaginar minha confusão nesse momento? Estou ali segurando o que achava ser uma relíquia preciosa da família do meu marido, e esse cara está-me dizendo que é basicamente bijuteria que passou por algum banho químico. Levei o anel para casa e confrontei o Antoine naquela noite. Ele estava na cozinha fazendo um dos seus smoothies de proteína elaborados, outro dos seus hábitos irritantes, e cantarolando aquele mesmo riff de jazz ao fundo que ele sempre usa quando está estressado. Quando mostrei o que o joalheiro tinha dito, ele parou de cantarolar de repente. Isso é estranho, ele disse, mas não queria olhar nos meus olhos, e começou a picar morangos agressivamente, como se eles tivessem ofendido ele pessoalmente. Talvez o joalheiro tenha cometido um erro. Mas aqui está o negócio de morar com alguém por 7 anos. Você começa a notar padrões. Antoine sempre corta as frutas em pedaços perfeitos quando está sendo honesto. Quando está mentindo ou escondendo alguma coisa, ele ataca como se estivesse bravo com a fruta. Aqueles morangos pareciam ter passado por um liquidificador. Decidi fazer minha própria investigação.
Comecei a prestar atenção quando as marcas verdes apareciam, e elas sempre surgiam depois das viagens de negócios às terças, ao escritório satélite da empresa do outro lado da cidade. Sempre às terças, sempre as mesmas reuniões com clientes que tendem a acabar tarde demais, e sempre seguido dele voltando cheiroso de cloro e agindo como se tivesse acabado de correr uma maratona. Depois de 3 semanas de investigação amadora, a Esperança me ligou. Isso foi incomum, porque normalmente só falávamos em reuniões de família, e mesmo assim era mais conversa polida, com longos silêncios desconfortáveis. Mas naquela terça à noite, ela ligou e perguntou se poderia vir ver o anel do marido porque tinha tido sonhos com ele e queria segurar algo que tivesse pertencido a ele. Quando ela chegou, estava segurando uma caixinha de madeira que eu nunca tinha visto antes. Ela olhou para o anel no dedo do Antoine. Ele estava lavando louça e não conseguiu tirá-lo imediatamente, e o rosto dela mudou completamente. Não de raiva, nem triste, mas com uma expressão fria, calculista, que me fez entender porque às vezes o Antoine agia como um adolescente assustado ao lado dela. Cadê o anel verdadeiro do meu marido? Ela perguntou naquele inglês lento e deliberado que significava que alguém estava prestes a ser destruído. Acontece que a Esperança tinha suspeitado do anel por meses. Ela tinha notado as mudanças de cor, o peso diferente quando o Antoine a abraçava, até o fato de que a gravação parecia um pouco fora do lugar. Mas, ao invés de confrontá-lo diretamente, ela vinha fazendo sua própria investigação. A caixinha de madeira continha o verdadeiro anel da família, aquele que o marido realmente usava, que Antoine aparentemente havia trocado meses atrás. O anel verdadeiro era visivelmente mais pesado, com gravações mais profundas e uma cor quente, rica, que fazia o falso parecer barato demais em comparação. Esperança vinha guardando-o em segurança, esperando para ver qual jogo Antoine estava jogando. Ela disse que ele deu esse anel falso para alguém, ajustando a corrente do colar. Alguém que o usou na água colorada, alguém que o fez pensar que precisava esconder o casamento. As peças se encaixaram tão rápido que até me deixou tonta. As viagens de terça, o cheiro de cloro, o canto nervoso, a maneira como ele agia como se estivesse sempre atrasado para algo importante. Antoine vinha se encontrando com alguém na piscina de um hotel, alguém que ele fingia ser solteiro com ela, alguém a quem ele deu seu verdadeiro anel de casamento como uma espécie de gesto romântico distorcido. Quando Antoine voltou da cozinha, a Esperança levantou os 2 anéis, o verdadeiro e o falso, e pediu que ele explicasse a diferença. Ele ficou completamente em silêncio, nem cantando, só parado ali segurando uma toalha de prato como se ela pudesse protegê-lo da ira da mãe. A discussão que se seguiu foi algo que nunca tinha testemunhado. Esperança não gritou, nem chorou, nem jogou coisas. Em vez disso, ela destruiu meticulosamente as mentiras do Antoine usando provas que vinha ocultando semanas. Ela sabia sobre as reservas de hotel às terças. Ela tinha chamado fingindo ser assistente dele, confirmando detalhes. Ela sabia sobre a Camila porque fez uma investigação no Facebook e achou fotos dela usando o verdadeiro anel de casamento em várias piscinas e praias. Mas aqui está a reviravolta que ninguém esperava, nem mesmo com toda a sua trama. Antoine não estava apenas traindo com a Camila. Ele usava o caso como cobertura para algo ainda mais ridículo. Enquanto eu achava que ele estava se escondendo com o colega de trabalho, ele na verdade vinha fazendo aulas de natação na piscina do hotel, porque tinha vergonha de não saber nadar e não queria que ninguém soubesse. A Camila era sua instrutora de natação, não sua amante. Ele deu o anel para ela usar durante as aulas porque estava paranoico de perdê-lo na piscina. E inventou toda uma história de que estava separado da esposa, achando que isso seria menos embaraçoso do que admitir que era um homem de 34 anos com medo de água profunda. O cheiro de cloro, as marcas verdes do anel falso, a agenda de terças. Tudo isso porque Antoine se inscreveu em aulas particulares de natação e estava tão envergonhado de sua aquafobia que não queria contar a ninguém. Ele criou uma farsa elaborada para esconder as aulas de natação, não um caso. Consegue imaginar o clímax? Esperança tinha-se preparado para a guerra. Eu tinha-me preparado para o divórcio. E, no final, estávamos lidando com um homem adulto que tinha tanta vergonha de precisar de boias que convenceu toda a família de que estava traindo. As consequências foram maravilhosamente constrangedoras para todos os envolvidos. Esperança ficou ao mesmo tempo aliviada por seu filho não ser realmente um adultério e furiosa por ele ter a feito passar semanas fazendo investigação por algo tão idiota. Ela fez com que ele usasse o anel verdadeiro na próxima aula de natação e insistiu em encontrar a Camila pessoalmente para pedir desculpas por presumir que ela era uma destruidora de lares. Enquanto isso, a Camila ficou mortificada ao saber que a família do Antoine achava que ela estava tendo um caso com um homem casado. Ela, na verdade, está noiva de outra pessoa e usava o anel do Antoine em uma corrente no pescoço durante as aulas para mantê-lo seguro. Ela nunca duvidou da história dele de estar separado, porque, sinceramente, ela estava mais focada em ensinar a ele a flutuar do que em analisar sua vida pessoal. Antoine finalmente aprendeu a nadar, aliás. Ele ficou até bom nisso, embora ainda canteole nervosamente toda vez que vamos à praia. Ele também desenvolveu esse hábito compulsivo de explicar onde está com detalhes excessivos,
como se estivesse tentando impedir futuros mal-entendidos com uma quantidade absurda de informações. Nosso casamento sobreviveu, principalmente porque toda essa história foi tão absurda que ficar bravo parecia ridículo. Aliás, fiz ele me levar a uma das aulas de natação só para assistir ele fazer o cachorro na água rasa usando boias em forma de flamingos. Esperança também foi, e ela trouxe sua câmara. O verdadeiro anel da família voltou para onde pertence, e Antoine prometeu nunca mais trocá-lo por nada. Esperança agora chama toda essa história de o grande escândalo da natação, e a menciona em toda a reunião familiar como prova de que seu filho sempre foi criativo, embora um pouco tolo. Obrigada por ouvirem essa saga ridícula, pessoal. É isso. Escrevam o que vocês acham dessa história. Se gostaram, com certeza vão gostar de outras histórias neste canal também. Inscrevam-se e curtam para ver mais conteúdo relevante na sua página inicial.